Muito bom dia para você, bom dia de segunda-feira, nova semana se iniciando da melhor forma com desafio por aqui, para você ter uma semana muito mais produtiva. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal e super prático. São 6 passos simples e efetivos para você colocar em prática ainda hoje para planejar a sua semana. E o melhor ainda, planejar a sua semana de forma realista, com espaço para imprevistos, porque isso é o que vai te fazer ter resultado no seu planejamento. E aí, com isso, manter essa constância da organização. E se você gostou desse tema, está ansiosa para fazer o seu planejamento seguindo esses 6 passos, já curte o vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum desafio. E o primeiro passo para planejar a sua semana é inserir nela tudo que tem horário fixo. Reuniões, encontros, consultas, tudo que tem horário. Porque você vai colocar ali tudo que já está marcado, que te impossibilita de fazer outras coisas naquele momento. E aí depois a gente vai ajeitar para colocar o resto nesses buracos que aparecerem entre os compromissos. Aí, ok, você colocou tudo que tem horário, já viu onde tem esses buracos que você vai poder incluir outras tarefas. Mas tá, vamos supor que você tem uma reunião amanhã, terça-feira, 14 horas, de 14 às 15 horas. Você colocou esse compromisso lá na sua agenda e aí viu que tem uns buracos ali de 1 às 2 da tarde, né, depois do seu almoço e depois das 15. Mas será que você tem mesmo esses espaços? Será que se você tem uma reunião presencial na terça, 14 horas, você vai conseguir fazer alguma coisa de 1 às 2 da tarde? Não, né? Inserir no calendário os compromissos fixos que você tem é muito fácil, eu sei que você já fez isso. A questão é que você não está considerando os deslocamentos ou então ainda o tempo de preparação para cada um deles. Aí você coloca na agenda que você vai fazer a petição X de 1 às 2 e depois já começa a reunião. Mas aí de duas uma. Ou você realmente vai fazer a petição ali de 1 às 2 e vai chegar bem atrasada na sua reunião, e aí ela também vai atrasar para terminar, e aí o que você marcou para fazer às 3 horas também vai ficar, sabe-se lá para quando, ou então você vai ver que não vai dar para fazer a tal petição e já está aí uma coisa que vai embolar no resto do seu planejamento. É nesse momento que a sua vida começa a ficar tumultuada e a bola de neve vai acontecendo. E é isso que a gente precisa evitar. Então, o primeiro passo foi colocar os compromissos com horário fixo. Mas agora você vai expandir esses horários para o período antes e depois, para considerar aí o tempo de deslocamento e até a preparação para ele. Porque mesmo assim, em reuniões online, você vai precisar se preparar. Você tem que trocar de roupa, arrumar o cabelo, procurar um brinco que seja, tem um tempinho aí de preparação. Então, parece que isso não gasta tempo nenhum, mas na verdade isso faz parte daquelas tarefas invisíveis que a gente esquece de considerar. Só que elas juntas acabam tomando um super tempo do seu dia. E se for considerar o deslocamento, considera com folga, tá? Porque aqui em São Paulo eu olho no mapa e sempre fala que eu vou demorar 25 minutos para chegar em qualquer lugar. Aí eu pego o trânsito e aí no final das contas os 25 minutos sempre viram uns quase 40. Então coloca com folga, porque se ficar muito, ótimo, você chegou com antecedência, nada ficou para trás. Se ficar pouco, o máximo que vai acontecer é você chegar em cima da hora para o seu compromisso. Mas isso não vai te trazer problemas para o seu planejamento. E aí o segundo passo foi justamente esse: considerar tempo de deslocamento e de preparação para os compromissos com horário fixo. Então, a gente teve o primeiro passo, colocar na sua agenda ali da semana tudo que tem horário fixo, consulta, reunião, encontro, etc. E depois expandir esse horário fixo para esses tempos de deslocamento e preparação. Agora, em terceiro lugar, você vai fazer uma lista com absolutamente tudo que você precisa fazer nessa semana. Tudo mesmo, tudo que está pendente. É para ter clareza de tudo que você tem, sem se importar ali com prioridades, nada disso. É só uma lista única com tudo que você tem. É só agora no quarto passo, porque o terceiro foi só fazer essa lista geral de tudo que está pendente. Agora, no quarto passo, você vai reordenar essa lista, colocando o prazo das coisas. Então, o que tem prazo? Você coloca o prazo ali na frente dela. E aí você vai reorganizar nessa ordem dos prazos. O que não tem prazo, você não mexe ainda, deixa ali no final da lista, tá? Então, quarto passo, reordenar a lista de pendências gerais
na ordem ali do que tem prazo. O que não tem prazo, deixa. Em quinto lugar, agora a gente chega na parte de distribuição de tarefas. É agora que você vai distribuir tudo que você colocou aí nessa lista geral. A primeira coisa desse passo é que você vai olhar os blocos livres nos seus dias, aquilo que não está tomado por compromissos com horário fixo, deslocamento, preparação, etc., e vai distribuir tudo nesses blocos, tá? Então, o que não tiver nada dentro ali do horário comercial, você vai olhar de 9 às 6, tem 1h30 ali que está livre, não tem nada, vou colocar uma tarefa. Porém, em cada dia da semana, você vai deixar um buraco de pelo menos 1 hora ali dentro do seu horário comercial. Essa parte de distribuição de tarefas é muito importante, porque esse é o espaço para imprevistos. Então, não adianta você pegar o seu dia, aqui tem um compromisso com horário fixo, aqui tem outro, vou lotar de tarefa aqui no meio. Não vai dar certo, porque você vai ter compromisso, vai ter imprevistos, e essa lista vai virar uma bola de neve também, porque vai atrasar. Cada imprevisto vai atrasar o seu planejamento e é aí que gera o problema. Então, a cada dia, você vai olhar ali no horário comercial e vai deixar pelo menos 1 hora livre, sem nada. É seu espaço para imprevistos. Você precisa desse tempo livre, porque imprevistos sempre acontecem. Então, você precisa ter esse espaço para absorver ele sem estresse. E se o imprevisto não acontecer no dia, ótimo, perfeito, porque você consegue puxar tarefas do outro dia para que no outro dia você abra ainda mais tempo para imprevisto e esteja cada vez mais preparada para eles. Depois que você já separou todo esse período para imprevistos, agora sim você insere as suas tarefas na ordem dos prazos. O que tem prazo mais curto, você já coloca aqui para hoje, segunda-feira. O que tem prazo mais longo, você vai distribuindo ao longo dos outros dias. Sempre na ordem dos prazos, porque é uma ordem de prioridade. Se sobrar espaço em algum dia, além daquele que você já deixou para os imprevistos, aí você vai inserindo ali as tarefas que não têm prazo, que estavam ali no final da sua lista, e vai fazendo isso para todos os dias. E aí, por fim, o mais importante, o sexto e último passo, a revisão do seu planejamento. E você vai fazer essa revisão 2 vezes, tá? Na quarta e na sexta. Essa revisão é essencial, porque não adianta o seu planejamento dar certo ou dar errado e você não entender o motivo, não saber exatamente o que você vai precisar manter ou precisar mudar. Então, se você só levar assim, sem analisar o resultado, sem entender o que está acontecendo, você vai acabar se perdendo. E é isso que te faz não ter constância. Essa revisão tem que ser ativa, para você realmente entender qual que é a melhor forma para você manter o seu planejamento e a sua produtividade em alta. Eu gosto de fazer essa análise na quarta e na sexta, porque na quarta a semana ainda está lá na metade, ainda dá tempo de ver o que está indo bem para manter e o que está indo mal, há tempo de mudar para ainda fazer efeito naquela semana mesmo e conseguir salvar a semana. E na sexta eu faço para ver se ficou muita coisa pendente, o que aconteceu, como que eu jogo isso para a semana seguinte e o motivo disso ter ficado pendente. Como que eu vou fazer para que isso não se repita na semana seguinte. Nesse momento de revisão, você vai se responder algumas perguntas. Olha aí, anota as perguntas, tá? O que você fez de acordo com o planejamento? O que ali na sua lista deu certo? O que você conseguiu fazer? O que demorou mais do que o imaginado? Isso é muito importante, porque se essa tarefa se repetir, você vai saber como colocar ela ali na sua agenda, com o tempo real que ela leva. O que aconteceu que estava fora dos planos, né? Quais que foram os imprevistos? Eles poderiam ter sido evitados? Era um imprevisto mesmo ou foi uma urgência que você criou para você mesmo? No que você mais perdeu tempo? Qual que foi o seu melhor dia e por quê? Quais tarefas que você fez que, na verdade, poderiam ter sido delegadas ou ignoradas? E, principalmente, última pergunta, quais tarefas foram procrastinadas e por quê? A partir dessas respostas, você vai ver que a sua procrastinação tem um padrão. E sabendo desse padrão, por exemplo, um dia que você costuma estar mais cansada, um horário ou uma tarefa específica, você já consegue se adiantar e estar um passo à frente da sua procrastinação e vai conseguir evitá-la muito melhor. Se você já sabe que a tarefa X te faz procrastinar, você não vai deixar para fazê-la ali em cima da hora. Você vai se dar um prazo maior, vai se preparar para executá-la no momento em que você esteja com mais energia.
Não adianta marcar uma tarefa que você já procrastina num horário que você está mais cansada ou mais tumultuada, mais atarefada. Esses 6 passos vão te fazer ter uma agenda semanal infalível e a revisão vai te fazer manter essa agenda sempre, sem ficar voltando à estaca zero. Eu juro, esses passos são incríveis, você vai amar ver a sua semana rendendo desse jeito. Vem comigo no desafio dessa semana.